A notícia ela já aconteceu ontem, para mim, que foi a coletiva do Vinícius Júnior, que é uma coletiva muito forte, muito tocante, muito forte. Ele chora mais de umas vezes, e para mim é muito impressionante quando você vê a coletiva, quando ele tem que falar desse assunto, ele parece uma pessoa. Quando alguém, por um acaso, pergunta sobre o jogo, ele muda. Ele vira uma outra pessoa, mais solar, mais alegre, o que dá medida do que esse cara está sofrendo e do que esse cara está numa luta solitária contra esse negócio, contra o racismo na Espanha. É uma luta solitária dele. A Liga não está muito aí, o Real Madrid não está muito aí, ninguém está muito aí. É meio que ele está sozinho nessa e chorou por algumas vezes na coletiva. E para mim, essa já é a notícia sobre esse evento. Pois de fato, ontem foi uma coletiva forte. Eu já tinha visto o Vinícius Júnior falar sobre isso outras vezes. É a primeira vez que eu vejo ele se emocionar. Foi mais de uma vez que ele parou, chorou e tal. Isso mostra como ele está se sentindo, é uma exposição. E dá margem para a gente questionar, né? Eu vi muito debate sobre isso e a gente, eu, você, o Mauro, a gente nunca vai saber como é estar na pele do Vinícius Júnior por motivos óbvios. A gente não vai entender o que é esse tipo de sofrimento que ele tem, igual ao que ele sente, porque a gente não é negro, simples assim. Mas eu já vi muitos debates e ontem eu vi um vídeo do Luiz Teixeira, nosso companheiro de profissão, ele trabalha no Sport TV e ele disse que é uma situação que deixa ele muito revoltado, porque estavam colocando o Vinícius Júnior numa vidraça e pensando apenas nos interesses comerciais e tal. E por outro lado, tinha um argumento usado pelo próprio Vini Júnior, né, quando ele fala que, olha, eu não gosto de sair daqui, eu não penso em sair daqui porque eu vou dar para os racistas o que eles tanto querem. É um prêmio para os racistas, é uma discussão muitíssimo complicada, você levar um jogo desse, do antirracismo, justamente por centro da polêmica. Tem gente que defende que é bom porque o Vinícius Júnior vai ali e vai mostrar para todo mundo que fala, não adianta o que vocês fizerem, eu não vou ceder a esse tipo de crime que vocês cometem, eu vou continuar aqui, vou jogar a bola e vou fazer meu futebol do jeito que eu quiser fazer, porque é isso que eu pratico. E tem gente que fala que não poderia estar ali. É uma discussão, para mim, complicadíssima. O fato é que ontem, na coletiva de imprensa, para mim, o Vini Júnior ficou exposto e ficou ali num sentido, ficou parecendo um pouco largado. Eu vi uma hora, Rodrigo Paiva perguntou para ele se ele queria continuar. Foi uma situação bem triste, bem tocante ver o que o Gabigol, o que o Vinícius Júnior fez ali, chorando. É um negócio muito difícil. E mais uma vez eu falo, Tirone, eu já pensei das mais variadas formas em relação a esse jogo ter sido na Espanha. Eu acho que é um absurdo, ao mesmo tempo é um negócio de mostrar força. Eu sei que é um jogo em que, como você bem disse, o mais importante foi ontem. Não importa o que acontecer, o Brasil vai ganhar, vai perder, a gente não pode deixar de lado o mais importante, que é o combate ao racismo. E ontem também eu assisti um trecho do Fim de Papo, nosso programa aqui da casa, e uma jornalista espanhola levantou uma tese bem interessante, que para mim outra que a gente pode debater bastante, é como a imprensa da Espanha e como o povo espanhol colabora para que esse tipo de coisa, para esse tipo de racismo, esse tipo de crime aconteça diariamente lá na Espanha, porque não tem uma lei antirracista propriamente dito, e como a imprensa agitou, estimulou essa briga do Vini Júnior, do Real Madrid, do Barcelona, é um negócio muito grave e a gente tem que ser sempre muito firme em combater esse tipo de situação. E não dá para falar que nem o Dorival, se houve crime, se houve grito. Não, a gente sabe que existe e acontece todo dia. Tem vídeo, tem relato do Vini Júnior. Tem que ser combatido da forma mais dura possível, porque é um crime muito grave que a gente não pode deixar passar. O Vinícius Júnior será capitão do jogo hoje contra a Espanha. Recebo essa informação, me passou aqui, o Rubens me passou, acaba de passar. Ontem, Mauro, eu estava em outro CNPJ, conversando com o Thiago Leme, que está lá pelo Band Esportes fazendo a cobertura, e eu perguntei para ele, antes da coletiva do Vinícius Júnior, o tema sobre o seu amistoso do racismo era pauta? Ele disse, muito pouco. Um pouco na linha do que o Danilo está falando. Lá ninguém estava muito aí com esse negócio de racismo, ia ser simplesmente um jogo Brasil-Espanha e acabou. Ninguém estava falando muito sobre esse tema. Talvez mude agora, depois dessa coletiva e tudo mais.
mas que até então essa não era uma questão, o que é mais impressionante, né? O Vinícius Júnior é vítima de racismo todo jogo, e tudo bem, ninguém está muito aí para isso. Eles entendem que isso é coisa da rivalidade, né? Que isso faz parte, né? E eu chego à conclusão que, de fato, isso faz parte na sociedade espanhola, né? Porque a imprensa não fica indignada, as pessoas não se revoltam. Tivemos recentemente mais um jogo em Valência e tinha até criança agindo dessa maneira, né? Com palavras racistas direcionadas ao Vinícius. O próprio colega nosso, Gustavo Hoffmann, fez uma entrevista com uma torcedora brasileira, moradora de Barcelona, que estava em Valência, vendo a partida no meio da torcida do time local, e ela começou a fazer um vídeo e chamaram a polícia para ela. É mole? E a polícia chegou lá e conversou com ela, falou, você está chamando a polícia para mim? Eles é que estão sendo racistas. Ah, isso é coisa do futebol e tal. Quer dizer, é isso. Para eles está tudo bem, cara. É claro que nem todo espanhol pensa assim, não estou aqui generalizando, mas boa parte das pessoas parece pensar assim. E a imprensa é omissa e compactua com isso quando não se posiciona de maneira firme contra esse absurdo. E essa pecha vai colando nas pessoas, né? No país, na população. É muito ruim para a própria Espanha. Mas, enfim, eu entendo que ele não queira entregar os pontos para os vermes racistas, mas acho que vai chegar uma hora que ele não vai aguentar. Não vai aguentar. Vamos imaginar que algum time da Premier League com poderio, né, econômico chegue no Real Madrid e faça uma proposta, lógico, procurando também o staff do jogador. Ele vai ter que pensar bem. Por mais que ele goste de Madrid, do Real Madrid, da torcida do Real Madrid, dos colegas de time, ele é muito jovem, tem muita carreira pela frente. Você imagina se o Vinícius Júnior sai do Real Madrid porque não tem mais clima, vai jogar em outro país e o futebol dele cresce, 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 ele vira um jogador bem melhor do que ele já é. Imagina, um jogador que poderia passar, ou poderá passar, toda a carreira brilhando no Real Madrid se ele tiver longevidade, no alto desempenho, assim, no alto nível. Então, isso pode ser até um divisor de águas para muita gente, né? Mas eles encaram como algo normal, é bizarro, mas é assim. É assim que a coisa acontece. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque o que está acontecendo com o Vinícius Júnior é um golpe na Liga, é um golpe no Real Madrid, que se manifesta de uma maneira muito, muito tímida sobre esse tema. E se ele faz esse movimento, olha, aqui eu não fico mais, eu vou sair dessa liga aqui. Não é pouca coisa se ele fizesse isso, mas eu entendo a luta dele, assim, não, é aqui que eu vou lutar, é aqui que eu vou brigar. Todo mundo que está aqui sendo racista no chat não é bem-vindo, pode se retirar, não tem problema nenhum. Mas vocês que não são racistas podem nos dar likes, tá? Estamos chegando à nossa meta de 2.500 likes aqui. Quem não foi nada bem, Mauro, vou voltar com você, foi o Dorival, né? Pô, cheio de se ouve, talvez. Não é o forte, talvez, do Dorival não seja a comunicação, né? No caso do Daniel Alves, dos estupros lá do Robinho, também passou um pano. Agora, de novo, que dificuldade, hein, para falar as coisas como elas são. E olha que a estreia dele foi ótima. E ele é um cara muito gentil e tal. Eu acho que o Dorival, isso aconteceu com o Tite também, né? O Tite também nas coletivas era uma outra modalidade. O Tite nas coletivas ficava falando aquele maldito titês tatiquesco. Eu sempre dizia, você quando é técnico da seleção, você não está falando numa palestra para analistas de desempenho sobre externo desequilibrante e bizarrices, tolices, bobagens como homem terminal, que para eles é sinônimo de centroavante. Pô, peraí, né? Homem terminal? Não, isso é demais, né? Fulano é um homem terminal, é centroavante. É um típico centroavante, é um 9 autêntico. Várias maneiras você pode se referir a um jogador de tal característica para que o público entenda. Está falando para o Brasil inteiro e até para outros países. O técnico da seleção brasileira tem um destaque, tem uma repercussão. E quando ele fala, em geral, os técnicos de clube não estão falando, porque quando tem a data FIFA, é colocado um grande holofote em cima da seleção brasileira, né? O campeonato para, não vai acontecer na Copa América, mas normalmente está parando, né? Então ele está numa evidência muito grande. É muito mais do que se ele tivesse dando uma coletiva do Flamengo, no São Paulo, no Ceará, no Atlético Paranaense, nos seus últimos clubes. E acho que o cara tem que se preparar melhor para isso, né? Porque perguntas, além do dia a dia de trabalho dele, vão surgir. E ele tem que saber falar alguma coisa. As pessoas vão esperar isso dele. Isso é inerente ao cargo, gente. Até a gente conversava ontem, né, Tirone? O cara pode chegar lá, um jornalista, e falar assim: o que você acha, Dorival,
acharia se a CBF marcasse um amistoso contra a seleção de Israel em meio a esse conflito lá na Palestina? Ele ia falar o Pois quê? é. Ele teria que Era, falar era alguma bom, coisa, era bom estar né? preparado para falar alguma Você coisa. tem que estar preparado. E no caso específico desses dois jogadores, ex-jogadores, que foram condenados, e essa perseguição racista ao Vinícius, não tem o se houve o crime, não. Dois caras foram condenados. Ele ainda chamou o Robinho de pessoa fantástica, né, uma coisa assim, num contexto que não cabe esse elogio, esse adjetivo. E ontem ele começou com se houve. Não se houve um cacete, Dorival. Toda hora acontece, a gente cansa de ver. Porra, toda hora, cara. Toda hora. A gente vê isso. Agora teve o jogo do Atlético de Madrid em casa contra a Inter. Os torcedores do Atlético estavam xingando o Vinícius de maneira racista e não era nem jogo do Atlético do Real Madrid. O Vinícius estava em casa. O Real tinha jogado acho que do dia anterior. Né? Já estava em casa. Peraí, gente. Isso é brincadeira. Então, assim, aí não cabe isso. Depois ele até mudou. Como foi um pouco mais incisivo durante essa fala, né? Mas tem que estar mais preparado para falar sobre esses assuntos. Isso aí é inerente à função, cara. Não dá para chegar lá, eu só falo de futebol. Não vai rolar. Até ruim para a Não vai. imagem dele. Né? E não é difícil você se posicionar nisso, me desculpe. Não é difícil. Os espanhóis Exatamente. racistas não vão gostar. Azar deles. Você está preocupado em agradar racista espanhol ou de outro, ou qualquer nacionalidade? Se o racista não vai gostar do que ele falou, dane-se. Ele podia ter ido com o pé na porta, cara, dando uma pancada. E o cenário era muito favorável. O Vinícius tinha chorado antes. Até para causar um impacto nessa imprensa omissa, ou boa parte dela omissa na Espanha, como já falamos aqui, que trata isso como questão menor. Ele poderia falar, vocês aqui, espanhóis, deveriam parar e pensar no que está acontecendo. O rapaz acabou de chorar aqui na coletiva. Essa imagem que vocês querem passar para o mundo inteiro, eu tenho uma imagem diferente da Espanha, mas peraí, que negócio é esse? Tem que se preparar, de repente tem um assessor bom. Assessor bom não é babado de técnico e jogador, não. Porque tem assessor que é babado de técnico e jogador, né? O assessor bom é aquele que sabe das coisas e vai dar uma orientação legal para o cara saber o que falar. Ele poderia levar capa de jornal, acho que é Valência, que teve um jornal dizendo que a culpa não era do torcedor. Ele podia chegar e falar, isso aqui, mostra a capa de jornal ali no meio da coletiva, na frente dos jornalistas e falar que vocês acham que isso aqui colabora com o combate ao racismo? Vocês acham que isso é certo? Seria de fato, a bola estava levantada, era perfeito para o Dorival não ter nenhum tipo de porém. Ele poderia ir com o pé na porta, não tem porquê. Perfeito. Danilo, como você votaria nessa enquete, hein? O jogo do Brasil contra a Espanha será mais fácil, mais difícil ou igual o jogo contra a Inglaterra? Olha, antes de ver o jogo, eu esperava que o da Inglaterra fosse ser mais difícil. Considerando que a Espanha poupou alguns jogadores contra a Colômbia, e depois do que eu vi, e a Inglaterra teve alguns desfalques e tal, e eu vendo o Brasil, que foi bem contra a Inglaterra, eu mudaria meu voto. Eu confesso que antes eu votaria Inglaterra é mais difícil, mas depois das circunstâncias e hoje, o dia do jogo, eu votaria que vai ser o mesmo nível de desafio para a seleção do Dorival. E eu acho que é importante, eu estou torcendo, como eu já disse no post ontem, eu estou torcendo muito para que ele faça a mudança do ataque e a gente veja uma seleção brasileira com Vini Júnior, Rodrigo e Endrick.